A gente vai falar com o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, que está lá no estúdio do SBT News de Brasília. Muito boa noite, deputado. Obrigado pela presença, viu? Boa noite, Leandro, a todos que nos acompanham aqui no SBT News. Um prazer estar com vocês. Aproveito e deixo aqui uma mensagem de sucesso, de parabéns na iniciativa do SBT News e que tenha muito sucesso adiante, produzindo e levando informação para todo o nosso povo. Obrigado, a gente agradece, viu, deputado? Deputado, como é que o senhor vê essa decisão da mesa diretora? É uma forma decidida com um parlamentar, no caso o Alexandre Ramagem, e uma outra forma, no caso votação em plenário, para a Carla Zambelli. O senhor não acredita que essa diferença não cria questionamentos no futuro em relação a outros parlamentares e abre uma brecha para questionamentos? Primeiro, foi uma decisão acertadíssima da mesa, tanto no caso do Ramagem quanto no caso do Eduardo Bolsonaro. Isso fortalece o parlamento. Quando o parlamento obedece às leis, no caso a Constituição Federal. E ali basta qualquer pessoa dar uma olhada no artigo 55, inciso 3 e 4, e ao mesmo tempo o parágrafo 3º, que vai ver claramente que a decisão foi correta. O Ramagem tem os direitos políticos dele suspensos por uma decisão judicial, e é óbvio, então, que ele não pode exercer o mandato político, né? Isso é um pressuposto para poder exercer a função política. Eduardo Bolsonaro, no caso das faltas. E aí você pergunta, mas no caso da Zambelli houve uma votação, ali estava errado. Aquela decisão de levar a voto, o caso da Zambelli, não fortalece o parlamento. Não, pelo contrário, porque ali nós estávamos desrespeitando o que a Constituição diz. Ora, a Câmara não está acima da Constituição Federal, né? Era muito óbvio que o caso dela, assim como o Ramagem, cujos direitos políticos estão suspensos, não precisa ter votação. É simplesmente a mesa declarar, ou seja, é a mesa comunicar que ela está com o direito político, portanto, não pode exercer o mandato parlamentar, automaticamente sendo cassada. Deputado, parlamentares da direita falam que houve uma certa interferência de um poder para em um outro poder, no caso legislativo. O senhor concorda ou não? Não. O Brasil, temos a divisão de poderes, assim como os países democráticos. O executivo tem a função de executar as políticas públicas, né, dentre outras competências, o judiciário de julgar as demandas que ali chegam até ele, resolver conflitos e fazer valer as nossas leis e a nossa Constituição, e o parlamento criar as normas e, ao mesmo tempo, fiscalizar o poder executivo. Ora, a Carla Zambelli foi condenada por um crime. Quem compete julgar ela por uma atividade criminosa, assim como o Ramagem, não é o legislativo, é a justiça. E os dois foram condenados e tiveram como consequência das suas penas também a suspensão dos direitos políticos. Então, não cabe à Câmara discutir a decisão judicial. Pode a Carla Zambelli, pode o Ramagem, dentro daquilo que o devido processo legal permite, contestarem as decisões, sem nenhum problema. É que, nesse caso, já transitou em julgado, já está na última instância, não cabe mais nenhum tipo de recurso. Mas, caso houvesse essa possibilidade, eles poderiam contestar. É legítimo. O que não pode é a Câmara dizer, eu não aceito a decisão judicial e não vou cassar o mandato dela, ou o mandato dele, mesmo com os direitos políticos suspensos. Qualquer criança, se a gente perguntar e explicar para ela que uma pessoa, para ser candidata, precisa ter os direitos políticos ativos, se essa pessoa é eleita, explicar para a criança que o direito político dessa pessoa que está exercendo o mandato foi suspenso, eu tenho certeza que a criança responderá, ele não pode exercer o seu mandato. É muito óbvio, é muito óbvio. Repito, basta ler o artigo 55, parágrafos 3 e 4 da Constituição Federal, incisos 3 e 4 da Constituição Federal e o parágrafo 3º. E ali a resposta todo mundo terá. Ok. Deputado, muito obrigado, viu, pela sua participação no News Noite de hoje. Até a próxima. Eu que agradeço, Leandro. Uma boa noite a todos que nos acompanham, a todos do SBT News. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigado.